Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mundo da compostagem em pilhas. É um método bastante simples, mas muito eficaz para transformar resíduos orgânicos em um recurso realmente valioso. Para a gente entender bem todo o processo, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver por que a compostagem é a solução para os resíduos orgânicos. Depois, a gente entra na parte biológica e nas fases da decomposição. Em seguida, vamos falar sobre o composto já pronto e seus benefícios, e para fechar, um passo a passo de como construir a sua própria pilha. Então, para começar, é fundamental entender por que a compostagem é vista como uma solução tão importante, tão crítica para o gerenciamento dos resíduos orgânicos que a gente gera. Basicamente, a compostagem é uma alternativa para destinar os resíduos orgânicos, que é ambientalmente correta, tem um custo baixo e é um processo de fácil assimilação. Ou seja, ela pega o que seria um problema e transforma num benefício. E o objetivo final é exatamente este: criar um produto de altíssima qualidade. Um composto que vai enriquecer o solo, que vai servir como fertilizante orgânico e que, no fim das contas, ajuda a fechar o ciclo dos nutrientes na natureza. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos mergulhar no como. Vamos entender a ciência por trás dessa transformação. É um processo biológico, controlado e fascinante. A definição técnica é essa: compostagem é um processo de oxidação biológica controlada. O que isso quer dizer? Bom, significa que é um processo que depende da presença de oxigênio para que os micro-organismos consigam transformar o material orgânico inicial em matéria orgânica estável, que a gente conhece como humus. Este esquema aqui ilustra muito bem esse fluxo. A gente tem os resíduos orgânicos, que, na presença de oxigênio e de micro-organismos, se decompõem. Nesse processo, eles liberam calor e transformam aquele material inicial em matéria estável e rica em nutrientes. E quem faz todo esse trabalho pesado é uma população bem diversa de micro-organismos. Os principais atores aqui são as bactérias, os fungos e os actinomicetos. E o interessante é que eles já estão naturalmente presentes nos próprios resíduos. É importante saber que o processo de compostagem não é linear. Ele não acontece de uma vez só. Ele é dividido em fases bem distintas, e cada uma delas tem características bem únicas, que a gente vai explorar agora. Este gráfico é perfeito para a gente visualizar isso. Ele mostra como a temperatura dentro da pilha vai variando com o tempo. E são justamente essas mudanças de temperatura que marcam a transição entre as diferentes fases biológicas do processo. O primeiro grande estágio é a chamada fase termofílica. O nome já dá uma dica, né? Termo vem de calor. É aqui que micro-organismos que adoram altas temperaturas, os termófilos, entram em ação. A atividade deles é tão intensa que a temperatura da pilha sobe muito, passando fácil dos 40 graus Celsius. E essa fase de alta temperatura é absolutamente vital. É nela que acontece a decomposição acelerada de compostos mais simples, como proteínas e polissacarídeos. E o mais importante, esse calor todo serve para higienizar o composto, eliminando patógenos e sementes de plantas daninhas. É também aqui que a gente vê a maior redução de volume e peso da pilha. Conforme os materiais mais fáceis de decompor acabam, a atividade diminui e a pilha começa a esfriar. Aí a gente entra na fase mesofílica. Agora, outros micro-organismos, como fungos e actinomicetos, assumem o papel principal, se especializando em decompor materiais mais resistentes, como a celulose e a lignina. Por fim, chegamos na fase de maturação. Aqui, a atividade biológica cai bastante, a temperatura se estabiliza, ficando próxima da temperatura ambiente, e é quando ocorre a formação das substâncias úmicas, que são moléculas complexas e estáveis. É o sinal de que o composto está maduro, estável e pronto para ser usado. Bom, depois de toda essa jornada de decomposição, o que a gente tem no final? E mais importante, por que esse produto final é tão benéfico? O resultado é esse material que a gente vê, escuro, com cheiro de terra, estável e riquíssimo em humus. Esse é o composto orgânico, um adubo e um condicionador de solo de altíssima qualidade. E os benefícios de usar esse composto são inúmeros. Ele melhora a estrutura física do solo, tornando-o menos compactado, aumenta a capacidade do solo de reter água e nutrientes. Ele, claro, recicla nutrientes, devolvendo-os para as plantas. Com isso, reduz a necessidade de usar fertilizantes químicos e, obviamente, diminui o volume de lixo que vai para os aterros sanitários. Certo. Entendemos a teoria, agora vamos para a parte prática.
como, de fato, construir e gerenciar uma pilha de compostagem de forma eficiente. O processo todo pode ser dividido em 4 passos fundamentais. Primeiro, a seleção dos materiais. Segundo, e muito importante, o equilíbrio da relação entre carbono e nitrogênio. Terceiro, a montagem da pilha em si. E por último, o gerenciamento do processo, ou seja, cuidar da aeração e da umidade. Olha, esse ponto do equilíbrio carbono/nitrogênio é essencial. A gente precisa de uma mistura balanceada entre materiais ricos em carbono, que são os marrons, como folhas secas e serragem, e materiais ricos em nitrogênio, os verdes, como restos de comida e aparas de grama. É esse equilíbrio que vai garantir uma decomposição eficiente e evitar problemas como o mau cheiro. Gerenciar a pilha significa, em grande parte, controlar a areação. Isso é feito revolvendo, ou seja, virando o material. No início, na fase termofílica, os revolvimentos precisam ser frequentes, a cada 2 ou 3 dias, para garantir o oxigênio para os micro-organismos. Conforme o processo avança para as fases finais, a atividade microbiológica diminui, e aí os revolvimentos podem ser menos frequentes. A umidade é outro fator crítico. E existe um teste muito simples e eficaz para controlá-la. O teste da mão. Você pega um punhado de composto e aperta. Se pingarem só algumas gotas, a umidade está ideal. Se não sair nada de água, está seco demais e precisa regar. Agora, se escorrer um fio de água, está úmido demais. Simples assim. E claro, também é muito importante saber o que não colocar na pilha. Alguns resíduos como óleos, gorduras, carnes e fezes de animais domésticos devem ser evitados. Eles podem atrapalhar o processo, gerar odores muito ruins e atrair vetores, como ratos e insetos. Como a gente viu, a compostagem é muito mais do que simplesmente se livrar do lixo. É uma ferramenta poderosíssima para regenerar o meio ambiente e o ciclo de nutrientes nos nossos solos. A reflexão que fica é: como essa transformação controlada de resíduos, que vimos em pequena escala, pode ser a chave para um futuro mais sustentável?